Seja bem-vindo à segunda edição do Resgate Histórico de Benjamin Constant do Sul. Esse trabalho é um trabalho em conjunto com a Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Benjamin Constant do Sul, Ministério da Cultura, apoiado pela Lei Paulo Gustavo. Seja bem-vindo. Nesse trabalho estamos dando sequência à produção de todo o material histórico de Benjamin Constant do Sul, iniciado no ano de 2001, com o apoio dos alunos da Escola Municipal de Benjamin Constant do Sul e de toda a comunidade. Nesse ano, trazemos até você muito mais material. São entrevistas com pessoas da comunidade, pessoas como eu, pessoas como você, que contribuíram para que Benjamin Constant do Sul fosse hoje o lugar maravilhoso que é. A minha lembrança maior era que meu pai contava que eles vieram do Rio das Antas e vieram de carroça de lá, até ali onde dava para passar a carroça. Depois era todo mato e daí eles queriam construir casa aqui. Daí ele teve que puxar as tábuas, que daí lá tinha serraria mais para frente, né? Ele botava 2 tábuas no cavalo e daí amarrava as tábuas, uma de cada lado. Daí ele vinha de São João até aqui, arrastando as tábuas no cavalo e uma ele trazia nas costas. Mas lá para baixo passava. Mas sempre foi essa estrada aqui, sempre. Não, eu me lembro, porque o primeiro namorado que eu tive era lá de Paulo Frontin, então eu ia lá passear. Então a estrada de Paulo Frontin, nós aqui descia ali, nós não ia para geral lá em cima, porque ia até lá na estação, depois lá eu descia lá para Paulo Frontin. E nós ia descer por aqui, um atalho que nós tínhamos, um pique, não era bem estrada. Eram precárias, a mobilidade era difícil, porque era de chão batido, como diziam, né? E para as pessoas se deslocarem era a cavalo, a pé ou carroça. Era difícil o comércio também, porque para transportar o produto dos agricultores era feito nos lombos de burros ou cavalos, que eram as tropas que eles diziam. Meus irmãos, que também trabalharam, porque o meu pai tinha comércio, eles saíam às vezes de manhã e voltavam à noite, porque eles iam até Faxinal, até Votouro, naqueles lugares. Então vinham até Benjamin, daí com o caminhão para Erechim. Daí tínhamos nós e depois tinha o Jacó Zafari, em sociedade com Augusto Vaccaro. Querido, as estradas eram feias, feia de carroça, cavalo, carros quase não tinha, que eu me lembro que nós demorou a ter transporte de carro de lá, anos antes de começar. As estradas foram abertas à mão, a picareta, como se diz, né? Com conjuntos de boi, traçavam um trajeto e eles abriam com arado, com enxadas, puxavam. E depois a conservação das estradas eram feitas manualmente também. Aqui atrás de mim, onde hoje é o Mercado Gaspareto, havia um dos primeiros comércios da época, era o comércio de Jacob Zafari. Jacob Zafari, junto com o Fiorello D'Agostini e outros comerciantes da época, foram os primeiros colonizadores que chegaram aqui na região e se implantaram e promoveram o desenvolvimento de Benjamin Constant do Sul. O primeiro tempo eu puxava daqui a Vista Alegre com uma carroça, carregava 50, 60 sacos, tinha um terno de 9 mulas para puxar aquilo, não é? E depois o D'Agostini comprou um caminhãozinho, um forzinho, daí puxava com aquele, não é? Até Encantado, 40 quilômetros de mula, levava por aquele pouquinho de produto. Era assim, não tinha carro. Daí a gente, se tinha de vir fazer as compras, vinha com a carrocinha, ou se não a cavalo, ou a pé. Mas para a colônia, ele ia com a tropa de mula pegar o produto, depois levava ali, para ele levar para o caminhão lá. Vila Palmeira, distrito de Benjamin Constant do Sul. Foi nesse local em que se firmou vários comércios da região
na época em meados de 1920 a 1930. Hoje temos aqui, em propriedade do Sr. Ferreira, o local onde ficava o comércio do Sr. Fiorello D'Agostini, que era um grande comerciante na época, que trabalhava junto com o Jacob Zafari. Aqui, me lembro, aqui tinha o tal Fiorello D'Agostini, que foi o negociante forte aí, não é? O primeiro cliente. É. Para dizer que é mercado que tinha, uma bodega, um barzinho que tinha ali embaixo, lá no frontinho tinha, que me lembro bem ainda. Eu fiquei quase 12 anos pelado. Pelado, sabe que pelado? Que me lembro bem, né? Me lembro até agora. Daí a minha mãe vendeu um pouquinho de feijão para comprar roupa para mim. Daí ela fez caminhola, não é que nesse caso que nós temos, não, é uma caminhola que eles dizem, né? Daí dava aqui, ó. Para começar, faz 69 anos que eu vim morar ali. Daí eu vim ali com 9 anos. Daí eu comecei a participar aqui, nas igrejas aqui. Daí aqui tinha uma casa de comércio. Ali mais para baixo tinha o Marcon, que tu falou. Tinha o da Almeida. Estamos nesse momento no Bar e Armazém Meneghetti, aqui em Benjamin Constant do Sul. Essa casa aqui possui mais de 50 anos aqui no centro da cidade. Esse local é um local que todo mundo conhece, o pessoal mais antigo conhece da região. E inicialmente ele foi um bar que pertencia ao seu Maiara. Posteriormente, Meneghetti comprou, expandiu, colocou mercado, havia salão de baile aqui, onde muitas pessoas da região vinham se divertir aos finais de semana. Faz aproximadamente 2 anos que nós estamos tentando diminuir o estoque, que essa parte estava cheia de mercadoria, era praticamente um mini shopping, a gente vendia tudo aqui, né? Mas agora, como por causa da idade, estamos um pouquinho cansados e muitos anos de trabalho, a gente resolveu parar. Estamos nesse momento no topo do morro da Gruta, que fica aqui no centro de Benjamin Constant do Sul. Foi nesse local aqui, onde eu estou agora, que foi construída a primeira igreja da cidade, toda em madeira. Por ser difícil a subida dos moradores até a gruta, decidiu-se construir uma nova igreja na sede da cidade, ao lado de onde hoje é a atual igreja, após a decisão de se trazer a igreja que estava na gruta aqui embaixo, para facilitar o acesso dos moradores a essa nova igreja. Porém, o prédio dessa igreja, que foi construída atrás de mim, por volta do ano de 1977, ela foi destruída por um temporal, sendo necessária a sua reconstrução nesse local. Crianças, professores, pessoal da comunidade, quem podia ajudar na construção dessa nova igreja, se dirigia até aqui, às vezes durante o intervalo das aulas, para poder puxar tijolos e material para essa nova construção. Daí nós estávamos ali esperando para entrar na igreja, né? Era São Roque, o dia de São Roque. Tu sabe que dá aquelas festas grandes. E a gente estava ali esperando com o Neri pequenininho assim. O Neri já caminhava e eu tinha a Janete daí no colo. Se armou de repente aquela ventania, de repente, quando vimos a igreja daí, eu com uma no colo e o Nuno passou a mão para aquele Neri, que era mais grandinho, e fomos indo numa corrida, o coberto bom,
O coberto, o chinelo do meu guri e do nono ficou embaixo do coberto. Mal que se escapemos, daí nós fomos lá para a banda do Remi também. Sim, caiu a igreja. Até estava uma meia festa ali, subiu um temporal e ali desmanchou o coberto da igreja, caiu, daí se reuniu tudo, a comunidade, para reformar de novo aquela igreja. Dessa de alvenaria que foi construída após aquela lá de cima, eu e a minha esposa, nós casamos naquela igreja, e foi o ex-padre Afonso, que fez o nosso casamento. Depois deu um vendaval e derrubou aquela igreja. Aqui aconteceu um caso importante. Esses anos ali, tinha uma igrejinha aí, tinha o santo dentro e coisa. A gente ia rezava lá fora. E numa daquelas, não sei como é que foi lá acendeu uma vela, queimou a igrejinha. E o Santo Antônio que estava dentro, não aconteceu nada. Eu me lembro que eu vinha aí junto com o falecido pai, tiraram o Santo Antônio no meio do fogo normal. Sempre foi. Primeiro estava na praça, depois fizeram lá no Moro e agora está lá onde ela está agora. E lá em cima construiu aquele santuário de Nossa Senhora. Aqui em São Brás já tinha a igreja, já tinha a comunidade formada. Lembro que a gente, uma vez por ano, vinha o padre, a gente ia na missa lá, porque na vila não tinha uma capela, era um oratório. E daí não vinha, né, o padre, por exemplo. Depois foi passando, daí tinha a igreja em cima do Moro, em Benjamin. E aqui se mobilizaram, queriam fundar a comunidade. Já Benjamin e São Brás não queriam. Nós íamos no terço, que tinha uma bonita capela, tinha missa e tinha campo de futebol, aí nós íamos nos torneios, depois nós fomos pertencendo para a paróquia de Benjamin, se desloquemos para lá. Estamos na divisa de Benjamin Constant do Sul com São Valentim, na comunidade de São João, nesse exato momento, porque nesse local aqui passava a antiga estrada que descia até o Paulo Frontin. Esses moradores se deslocavam a cavalo, com mulas, e o primeiro transporte público que descia até o Paulo Frontin eram ônibus construídos a madeira, que desciam até Paulo Frontin, subiam até a reserva indígena e um sentido a Nonoai. Nem existia carros ainda, né? Mas pelo menos de carroça ou de qualquer maneira. Depois surgiram, lá por 1945 mais ou menos, eu lembro que numa estrada do interior passava um pequeno ônibus que vinha de Erechim, passava por São João, na linha Alqueri, e descia Paulo Frontin e rumo a Votoro. Um ônibus com ainda os alicerces, digamos, de madeira, né? A carroceria era firmada com colunas de madeira ainda. Eles pegavam ali em São João, que tem aquela entrada para o Frontin, e entravam lá. Eu tenho, assim, lembrança daí acho que eu tinha uns 10, 12 anos, não, uns 10 anos, 8, 10 anos, que eu ia junto com uma vizinha que era cunhada do Marcon, que o Marcon morava lá no Frontin, lá embaixo. E daí a gente descia, a gente ia passear para Monte Alegre com ela, voltava, descia no Frontin e depois subia de a pé por essa estrada. Não tinha essa estrada que eu não me lembro. Quando me conheci por a pessoa, não tinha essa estrada, né? Tinha a estrada velha aqui.
Daí descia lá pro Frontin, né? Daí passava lá. Aqui não tinha comércio, não tinha nada. Tratorinho, que tenho 10. Tu sabe que eu tenho a família grande, 10 filhos. Criei eles todos lá na colônia. E nenhum ficou doente para eu levar no médico. Nenhum dos meus filhos eu que levei no médico. Chinelinho, resbalava naquelas pedrinhas, ai, 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 ai. E nós subíamos lá a rezar, que tinha a igreja lá em cima, né? Tu se lembra? Tu, eu acho que era pequeno, é. E daí a gente fazia aquela vida, vinha de lá embaixo, 3 quilômetros, com a nossa piazadinha, no terço, quando tinha missa, no domingo. Mas era gente pobre, né? Então, né? Vendia o produto para o comércio. O comerciante era lá, mais longe, o nosso comerciante. Então, ele me dava fiado, entende? O ano inteiro. Nós comprávamos o que precisava, querosene, essas coisas, sal. Não é que nem hoje, que tu compra dinheiro à vontade. Então, tudo o ano inteiro ele me fornecia. Depois nós vendíamos o milho para ele, então ele vinha com as mulas buscar. Então descontava a conta que nós tínhamos lá, descontava o que nós tínhamos para pagar, se sobrava um pouco, e era assim, de mula, e depois de lá, o comerciante ia de mula encantado, 40 quilômetros. Ele tinha lá umas par de mula, mais mula, muito bem, mula. Botava na carroça. Quilos, cada mula, 2 sacos, era pesado, 120 quilos, 2 sacos cada mula. E a gente sofria. Daí a gente sempre tinha o porão, ou se não fora para uma janela, sabe? Uma vez nem porão nas casas não tinha. E a gente tinha aquela pia por fora, tipo uma tábua. Por fora a gente não tinha pia, nada dessas coisas. E daí era tipo um feito que tinha biquinho, que corria fora a água. E a gente dizia o lavel. Hoje em dia, que nós estamos considerados como branco já, né? E aquele tempo era índio, né? Não tinha misturança, não tinha nada, né? E agora nós misturamos com tudo branco e índio e tudo junto. Eu sei bem o remédio do mato. Meu avô me ensinou, né? E tudo era colhido assim no mato, tipo açúcar não tinha, mas tinha mel, que o mel eles coletavam daqueles balões de abelhas, né? De mirim, essas coisas. E na época assim, né, meu pai contava, né? A questão do uso da medicação, né? Da tradicional, né? E hoje ainda se cultiva, né? Ao longo dos anos, Benjamin Constant do Sul possuiu diversas escolas espalhadas nas comunidades do interior. Você provavelmente deve ter estudado numa dessas escolas. Mas muito antes disso, na década de 50 ainda, as primeiras escolas foram instaladas na linha Paulo Frontin e aqui em Benjamin Constant do Sul. Eu sempre amei muito escola, desde criança. E eu sentava no meio da minha irmã e de uma outra colega, porque as classes eram bipessoais. Lembro das brincadeiras, né, dos balanços, das casinhas que a gente fazia, das bonecas que a gente fazia com espiga de milho. Aqui eu acho que dava aula aqui era uma filha do Armando Ducati, que morava aqui em cima. Os alunos, as crianças, eles não eram assim, crianças rebeldes, né? Eles não precisavam de quadro e nem de escrever, né? Eles, ouvindo, eles aprendiam. O que eles aprenderam mais naquela época antiga era associar as palavras, né? Eles diziam o ABC com as vogais e a soma, as diminuições. Quando eu comecei a ir na aula, já tinha uma escolinha em Benjamin. Só que meus pais, como tinha que ir a pé, e eu com 7 aninhos, eles me botaram na casa de um outro tio ali na seção 7 de setembro, São José. Eu aqui fui uns dias na escola, mas nós ia para comer batata, aquele tempo com a sacola de um lado, uma baita batata aí.
Eu não aprendi nada. Viver no passado sempre significou dificuldades diárias. As pessoas tinham que buscar auxílio, ajuda com a saúde em outras localidades, como Erechim, Barão de Cotegipe ou mesmo São Valentim. Aqui atrás de mim, onde existia o Bar e Armazém Meneghete, existia uma enfermaria antigamente, onde as pessoas poderiam procurar ajuda para algum problema de saúde. E o mais difícil para o pai era quando dava uma doença, que não tinha onde ir. Agora, quebrava um osso, era o Jaco Koser que arrumava, porque ele arrumava bem os ossos, que era que nem agora engessado. Então nem ia nos médicos, nada, porque o médico longe é sem recurso para ir. Então a gente chegava ali no Jaco Koser e ele arrumava os ossos da gente que se quebrava. Naquela época nós ficávamos doentes, nós participávamos antes no município de Benjamim, nós íamos para São Valentim, né? E nós saíamos dali de casa a cavalo e até em São João, daí pegava ônibus. Meu Deus, não tem nenhum. Eu acho que a maior dificuldade era, assim, ter acesso à saúde. Assim, porque que nem aqui se deslocavam daqui de a cavalo, às vezes com uma criança, para levar no médico até Cotegipe. Como é que diziam? Nem Cotegipe não era, era lá Floresta. Saíam daqui. Eu lembro muito bem que um irmão do Orlando morreu de grupo por causa da distância. Eu vou contar como é que eu coisa. Tinha uma seringa só e uma agulha. Eu vacinava um, vacinava o outro, fazia injeção nas veias. Não. A gente pegava e botava em cima do fogão, a frigideira esquentava um pouco aqueles... Queimava a agulha, né? Mas aquele tempo lá eu... Aqui foi difícil. Ninguém sabe, mas foi difícil. Era difícil. Quando nós ia lá em São Valentim, no hospital lá, o hospital era em cima do mercado do Bacaro, aí da Telvino Bacaro. Ali em cima era o hospital. Naquele tempo, depois surgiu o hospital novo de cima. Então o problema, o pessoal ia tudo ali, né? E daí o problema era a saúde. E assim chegamos ao final da segunda edição do Resgate Histórico de Benjamim Constant do Sul, nos perguntando como será o futuro para você, para mim e para as futuras gerações? Que mensagem você gostaria de deixar para os filhos, os netos, as pessoas que virão no futuro? Então eu sempre digo para a gurizada, é estudar, né? E buscar conhecimento junto com a tecnologia, mas não deixando a cultura de lado. Né? Eu acho que os meus netos que têm 8, 10 anos, talvez eles vão sofrer mais do que nós. Do jeito que está indo, né, a coisa está apertando mais para eles. Né? Porque a maioria é no estudo e é muita gente estudada, então acho que vai atingir muito eles. Porque o nosso tempo estudo era pouco, muito pouco. Nós, esses anos aí, não respondia para os pais. Quando o pai dizia, vamos para a roça, a gente cedo com esses frios, a gente ia para a roça. Eu acho que hoje acham tudo muito, muito, muito fácil, né? E ainda, às vezes, se queixam. Se eles tivessem passado por essas dificuldades, eu acho que a cabeça deles mudaria. Eu tenho 89 anos, nunca me descontrolei com o vizinho, nunca discuti com uma mulher, com ninguém. Eu queria que eles também, meus filhos, meus netos, bisnetos, eu tenho tataraneto, que eles viessem também com fé em Deus, não pensar em coisa ruim, que eles ficassem se dando com todo mundo. E trabalhador, com vontade de trabalhar também. Eu fico muito lisonjeado, honrado, até porque são poucas pessoas que podem fazer isso
E eu faço com muito gosto porque eu tenho neto, eu tenho filho, e daqui um pouco eles podem se espelhar nisso aí também para continuar fazendo o bem que meu pai fez. Meu pai só fez o bem. Meu pai foi comerciante, ele só fez o bem. Então, digamos, que se espelhe no que foi feito de bom, não só no meu pai, em toda a comunidade de Benjamin, do Paulo Frontin. Esse povo sofreu demais para nós deixar isso aqui cair por terra e não dar seguimento nas coisas. Então, isso que eu deixo para esse povo e agradeço muito de ter feito essa reportagem que vai ficar para a eternidade, né? Meu bem, se eu fosse você, me segurava mais em seus braços, não me deixava sair sozinho igual a